Me dói ter que ficar discutindo sobre esse tipo de coisa nesse momento. Enquanto o Rio Grande do Sul passa pela maior tragédia climática da sua história, ter que ficar discutindo sobre mentiras do governo, sobre picuinhas. Mas sinceramente não dá, não tem outro jeito, porque essas mentiras estão interferindo diretamente na vida das pessoas que estão passando por essa situação, tanto as que ainda precisam de resgate, quanto as que já foram resgatadas e agora precisam de mantimentos para sobreviver. Indo direto ao ponto. A primeira coisa absurda que eu preciso mostrar aqui é em relação àquela notícia que eu mostrei no vídeo de ontem ainda, da Folha de São Paulo, que revelou que o governo Lula recusou as lanchas, avião e drones oferecidos pelo governo do Uruguai para ajudar no Rio Grande do Sul. Aí, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, comandada por Paulo Pimenta, que é gaúcho por sinal, publicou nota afirmando que eram falsas as notícias e que o Brasil teria desprezado a ajuda do Uruguai ou qualquer outro país. Depois publicou outra nota dizendo que a primeira foi para combater uma avalanche de fake news em torno do assunto e dizendo que há um helicóptero uruguaio em atuação já no estado. Depois, a Folha de São Paulo publicou nova matéria dizendo que já constava na matéria anterior que esse helicóptero estava atuando, mas que o governo federal mentiu e omitiu dados sobre a proposta uruguaia, que incluía 2 lanchas e 2 drones, com suas respectivas tripulações e operadores, e que seriam transportados pelo avião que também foi oferecido. Aí a Secretaria de Comunicação Social respondeu novamente dizendo: qual é a mentira? Qual é a contradição? Inexistente. O próprio Lula fez uma publicação no X repetindo que o governo não recusou ajuda e que há um helicóptero trabalhando nas operações. Mas a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados recebeu o embaixador do Uruguai, Guilhermo Valles, nessa quarta-feira e, em nome do governo uruguaio, ele reiterou a oferta de um avião C-130, 2 lanchas e 2 sistemas de drones com tripulantes e analistas. Isso foi publicado, inclusive, no site da própria Câmara dos Deputados. E ainda tem mais. A mesma matéria ainda traz que na segunda-feira, 6 de maio, o governo da Argentina ofereceu o envio de uma brigada composta por 20 efetivos e cães da Polícia Federal, especialistas em logística, um avião de transporte de pessoas e carga, 3 helicópteros para evacuações, equipe móvel e pessoal sanitário, mergulhadores, unidades de engenheiro com embarcações, 2 estações de tratamento de água e caixas de pastilhas de purificação de água. E até o momento em que a matéria foi publicada, o governo Lula permanecia em silêncio, sem dizer se aceita ou recusa a ajuda. Inclusive, quem manifestou preocupação com isso foi o deputado Lucas Redeker, que é do PSDB, partido do vice Geraldo Alckmin, apesar de eu achar que nesse momento partido ou lado político não importa. O deputado Marcel Van Hatten, que também esteve reunido com o embaixador uruguaio, publicou foto da reunião em resposta à publicação de Lula. Eu fico aqui pensando, por quê? Por que recusar equipamentos, embarcações, aeronaves e profissionais que foram disponibilizados por países vizinhos? O governo está se manifestando dizendo que está dando conta, que as Forças Armadas estão dando conta, mas todos os depoimentos que eu já vi até hoje das pessoas que estão lá, na água, trabalhando, são de que, mesmo com a atuação dos voluntários civis junto à dos profissionais, não está sendo suficiente, porque o número de vítimas é muito grande. Por que os representantes do governo, na segurança dos seus gabinetes e escritórios, não estão dando ouvidos a quem está lá, no meio do problema? Por que não podem aceitar a ajuda de profissionais para que pelo menos parte dos voluntários civis possam voltar às suas casas? Bom, eu trago aqui outro depoimento que vai de encontro a esse assunto, feito pelo Badim, o responsável pela vaquinha que já arrecadou mais de 60 milhões de reais em doações. Porque agora não vem falar pra mim que é fake news. Eu parei aqui, os caras do exército estavam ali, eu falei, cara, vocês precisam de ajuda? Não precisamos. Eu falei, o que vocês precisam? Não precisamos de nada. Falei, cara, como nada, a cidade tá destruída. Não tem nada, homem. Vocês não precisam de um caminhão-pipa pra lavar as ruas. Não precisamos de nada. Outro vídeo que eu trago é em relação ao pronunciamento que Simone Tebet, a ministra do Planejamento do governo Lula, fez nessa semana dizendo que o estado do Rio Grande do Sul receberá dinheiro do governo federal no momento certo e que esse momento não é agora, segundo ela. O prefeito do município de Feliz, no Rio Grande do Sul, foi questionado sobre essa fala da ministra em uma entrevista e respondeu isso aqui. Se as autoridades saíssem de dentro do helicóptero e colocassem os pés na lama, eles entenderiam tudo o que a gente precisa. E por falar em recursos, eu quero aproveitar para pedir 1000 desculpas por ter cometido o erro de, antes de começar a divulgar a campanha do Badim, ter divulgado entre as opções de doações que já estavam disponíveis naquele momento, o do Pix do governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu me deparei com essa matéria aqui, da CBN, que mostra que o governador Eduardo Leite afirmou que o dinheiro arrecadado não será utilizado agora para a ajuda humanitária, será utilizado depois para a reconstrução do estado. Agora eu pergunto ao governador, vai reconstruir para quem se as pessoas não tiverem agora
os mantimentos necessários para sobreviver. Bom, o outro assunto que é necessário ser abordado nesse vídeo é o dos caminhões multados. No vídeo de ontem eu mostrei as versões completamente opostas de Globo e SBT e mostrei diversas outras evidências para entender o caso. Mas de lá para cá muita coisa a mais já aconteceu sobre esse assunto especificamente e eu preciso mostrar aqui. Começando já pelo pronunciamento oficial do próprio diretor da ANTT, que coloca um ponto final nesse conflito de narrativas. E um ponto final que diverge da versão do governo Lula e da Globo. Durante o período das chuvas críticas, especificamente a partir de sábado, dia 4 de maio, passaram pelo posto de fiscalização de Araranguá, Santa Catarina, 7.928 veículos de carga que seguiram viagem. Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá, que não se tornarão multas e serão devidamente anulados. É importante dizer que todos esses casos, foram 6, seguiram suas viagens sem retenção na balança, ao constatarmos que eram doações. Hoje, publicamos uma portaria, oficializando as medidas regulatórias e fiscalizatórias em apoio à população do Rio Grande do Sul. Mas não foi só isso que veio à tona, não. O superintendente da Defesa Civil em Florianópolis, que estava no caminhão que foi flagrado pelo SBT sendo multado, Samuel Vidal, gravou um vídeo falando sobre o caso e mostrou as notificações. Fomos parados, a fiscal, a atendente lá do local solicitou a nota fiscal das mercadorias e por ser ajuda humanitária de doações é humanamente possível ter nota fiscal. Mas nós apresentamos uma declaração do veículo que estava levando, dos mantimentos da entidade, que é a Somar Floripa, que doou esses mantimentos para a cidade de Bento Gonçalves. Também ela relatou que deveria ser tirado a carga excedente para prosseguir a viagem. E aí, de pronto, imediato, eu falei que não, que isso era humanamente impossível e que a gente precisava chegar no local com a carga completa. E depois, por fim, ela relatou que, já que eu iria prosseguir com a viagem, teria uma segunda multa, que seria por conta de uma certa evasão, né, do local. Então recebemos 2 multas, uma por excesso de carga e outra por evasão do local. E também esteve ao lado de Jorginho Melo, o governador do estado de Santa Catarina, que foi o estado onde essa situação aconteceu, no pronunciamento que o governador fez. O SBT também publicou nota oficial reiterando o que foi apresentado na matéria e a jornalista também reforçou. Então a situação dos caminhoneiros que nós flagramos vindo para cá em Santa Catarina, ela de fato aconteceu. A Agência Nacional de Transportes Terrestres emitiu uma nota agora há pouco dizendo que a multa vai ser anulada, que eles reconhecem que a multa foi feita, mas que ela será anulada. Mesmo assim, ainda vem o jornal O Globo, que é do Grupo Globo, com uma matéria dizendo que o governador de Santa Catarina postou fake news sobre a tragédia, se referindo ao vídeo que eu acabei de mostrar. E obviamente Jorginho Melo foi citado na matéria como bolsonarista, como se isso fosse relevante diante dessa situação. Eu fico sem palavras ao ver a que ponto chegamos. Pelo amor de Deus, será que não é possível deixar um pouquinho de lado questões ideológicas, políticas, partidárias, seja lá o que for, só até que essa situação mais grave e urgente se resolva? Qual é o problema de admitir que errou? Qual teria sido o problema de, desde o início, ao receber uma denúncia, dizer que vai investigar e que, se de fato está acontecendo, orientar os profissionais envolvidos a não fazerem mais? Pronto, não há tempo para o ego quando vidas estão em jogo. E veja como isso é irônico. Essa semana mesmo, na terça-feira, Lula disse isso aqui. Eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção nas coisas. Não sei se você percebeu que eu tenho a orelha caída porque eu escuto mais do que falo. Diferente do Pimenta, que fala mais do que ouve. Então por que não está ouvindo o povo do Rio Grande do Sul, Lula? E eu não estou falando de ouvir o governador ou qualquer outra pessoa que até agora não molhou os pés nas enchentes. Eu estou falando sobre ouvir quem está lá, sofrendo, quem está vivendo a situação. Por que não está ouvindo essas pessoas, Lula? Porque o senhor e Paulo Pimenta, que está sendo uma vergonha para o povo gaúcho, não descem do pedestal por 1 minuto para abrir os olhos e ver o que o povo do Rio Grande do Sul está pedindo de verdade.